Olá, querido. Esta é a nossa aula preparatória para o batismo. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você decidiu tomar uma das melhores decisões na sua vida, que é descer as águas no batismo, cumprindo o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vai acontecer porque você já entregou a sua vida a Jesus. Porque você nasceu de novo e é agora uma nova criatura em Cristo. Você deixou uma velha vida, né? Uma vida que estava escravizada pelo pecado, caminhando para a condenação eterna, e entrou numa nova vida. Foi resgatado, né, para uma nova vida, para o reino de Deus. O reino do Filho do seu amor, como diz a palavra de Deus, é o reino de Jesus Cristo, onde o nosso Senhor Jesus Cristo reina eternamente. Você vai entender um pouco mais a respeito disso agora aqui na nossa aula preparatória. Eu vou compartilhar aqui com você, tá? Um texto. Nós vamos começar pelo princípio, né, para entender um pouco melhor tudo isso, falando sobre a criação. Na criação, queridos, nós precisamos entender, né, e compreender e crer, né, na nossa fé cristã, que diz que tudo foi criado através de Deus. Então, antes de tudo que nós conhecemos existir, né, antes de nós mesmos, né, os seres humanos, antes do nosso planeta, antes do sistema solar, né, onde o nosso planeta está colocado no universo, e de tudo isso existir, existia apenas Deus. Deus é o único ser eterno, pré-existente, que nunca veio à existência porque ele sempre existiu. Quer dizer, nunca houve um momento na história do universo onde Deus não existisse. Ok? Os cientistas tentam compreender a origem de tudo e, por mais que eles criem teorias e vão retrocedendo no tempo, tentando explicar e tentando tecer ali teorias para a criação do universo, sempre esbarram em um ponto inexplicável, né, que é o que existia antes disso, ou o que ocasionou o princípio para a criação do universo. Então, a teoria mais famosa é a teoria do Big Bang, né? Uma explosão cósmica que deu origem à formação dos planetas e do universo em si. No meio desses planetas todos, surgiu o nosso com condições para a existência de vida. Mas o que ocasionou essa explosão? Então, eles vão tecendo teorias de matéria e antimatéria, concentração de matéria com energia num ponto, né, num microponto no cosmos, que ocasionou uma explosão muito forte, que fez com que matérias se agrupassem, né, e fossem formando, então, os planetas. Mas o que existia antes de tudo isso? O que existia antes dessa matéria, dessa antimatéria, né, dessa concentração de energia ali? O que existia? O que existia antes dessa energia? De onde ela veio? E como é que se explica isso? A ciência não tem uma explicação, né? A ciência não tem uma explicação. Stephen Hawking, aquele famoso físico que morreu, não muito, pouco recente, né, aqui na nossa história, eu acho que há alguns anos apenas, ele faleceu. Ele deixou várias obras escritas. Em uma de suas obras, ele diz que o que existia antes do Big Bang era o nada. Porém, ele mesmo explica dizendo: por nada eu não quero dizer a ausência absoluta de qualquer coisa. Por nada ele quis dizer
que existia algo que eles ainda não conheciam, mas que viriam a conhecer em algum momento, né? Algo que a ciência ainda não pode conhecer, ainda não conhece, mas que em algum momento vai conhecer. Querendo dizer o quê? Que antes, né, do Big Bang, antes dos componentes primários ali para o surgimento do Big Bang, da energia que causou tudo aquilo, matéria, antimatéria, etc., bóson de Higgs, que foi descoberto recentemente no acelerador de partículas e por aí vai, ele queria dizer o quê? Que existia algo, mas algo desconhecido ainda. Então, ele nomeou de nada. Esse algo desconhecido para a ciência é Deus, porque por mais que eles retrocedam, sempre vai existir a pergunta, sempre vai existir a questão que é: da onde veio isso? E da onde veio aquilo? E da onde veio aquilo outro? Né? Então, sempre vão esbarrar nessa questão e sempre vão ter que retroceder um pouco mais para tentar explicar as suas próprias teorias, até chegar ao ponto onde não terão para onde correr e terão que assumir que há algo, existe um ser, existe alguém que sempre existiu, que é pré-existente, que é eterno. E a Bíblia nos apresenta quem é, né? É Deus, é o único e verdadeiro Deus, aquele que sempre existiu e que deu origem a todas as coisas que existem, então tudo o que existe foi criado pelo Criador, por Deus. Ele criou todas as coisas e quando ele criou o universo todo, ele escolheu este planeta e nesse planeta ele decidiu criar a nós, os seres humanos. Ele nos criou no sexto dia, né? Gênesis 1 e Gênesis 2. Quando ele nos criou, ele nos criou diferente dos demais, diferente de todo o restante da criação, porque ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele colocou em nós algo dele mesmo. Ele compartilhou conosco características suas. Salmo 8, Davi diz que ele nos fez um pouco menores do que ele mesmo. Então, diferente das demais criaturas que ele fez, até mesmo dos seres celestiais que ele criou, né, como os anjos e os seres que vivem no plano celestial ao redor do seu trono, ele nos deu imagem e semelhança dele próprio. Nos dotou de características compartilhadas dele mesmo. Ele nos deu também algo que é fundamental compreendermos, algo que ele deu também para outras criaturas suas, como os anjos. Ele nos deu liberdade. Ele nos deu livre-arbítrio. Eu vou ampliar um pouco aqui essa imagem para que vocês possam ler comigo. Vamos lá, Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui ele está dando ao homem liberdade, livre-arbítrio. Então, por nos amar e por desejar receber de nós o nosso amor, a nossa adoração, né, honra, glorificação que lhe é devida, e por desejar que isso fosse algo genuíno, verdadeiro, ele nos deu liberdade, ele nos deu livre-arbítrio, ele nos deu direito de escolher, ele nos deu direito de optar por adorá-lo ou não adorá-lo, por
optar por amá-lo ou não amá-lo, optar por se relacionar com ele ou não se relacionar com ele. Essa liberdade, ela é a única maneira de podermos expressar genuinamente nossa adoração a ele. A liberdade é o bem mais precioso do ser humano. Quando precisamos, quando a sociedade, quando o Estado precisa punir alguém, ou até mesmo nós, pais, precisamos disciplinar nossos filhos para que eles compreendam o real valor de algo, o real valor da obediência, por exemplo, a regras, né? Nós fazemos o quê? Nós tiramos um pouco da liberdade dos nossos filhos, colocamos ele de castigo, dizemos para eles, olha, você não vai sair daquele lugar, você vai ficar sentado ali naquele canto e não vai sair, ou você não vai sair do seu quarto e não vai usar celular, computador, nada, você vai ficar lá apenas quieto, pensando na importância de tal regra, na importância de obedecer os pais e nas consequências de haver quebrado tal e tal regra. Quando o Estado precisa punir alguém, né, por um delito grave, né, ele prende essa pessoa em um presídio, em uma cela, ele tira a liberdade dela. Então, para compreender que a pessoa não deve, não pode comercializar drogas, não pode roubar dinheiro de outra pessoa, não pode roubar um bem de outra pessoa, ele prende essa pessoa numa cela, para que ela compreenda que não pode agredir, né, outras pessoas com violência, ou pior, que não pode tirar a vida de outra pessoa. O que faz com essas pessoas? Olha, prende por um tempo maior, né, coloca essa pessoa num presídio ainda mais isolado, ou coloca essa pessoa numa célula pelo resto da vida dela. Olha, a vida humana é o bem mais precioso que se tem. Você tirou a vida de uma pessoa, nós vamos tirar de você o que você tem de mais precioso, para que você compreenda o valor de uma vida e para que outras pessoas olhem e vejam o que foi feito com você e compreendam que não há nada mais valioso do que uma vida humana. Então vamos colocar você num presídio pelo resto da sua vida. O que está se fazendo em todas essas situações, em menor ou maior grau, é tirando a liberdade. Deus deu ao ser humano a liberdade, e esse é o bem mais precioso que temos em vida. E ele nos deu isso para que fizéssemos uma escolha básica e primária, que é escolher se relacionar com Deus e adorá-lo e amá-lo e obedecê-lo, ou não se relacionar com Deus, não amá-lo, não adorá-lo, não obedecê-lo, e isso implicaria em adorar a si próprio, né? Isso implicaria no ser humano se colocar na posição de Deus e se colocar como a si mesmo um objeto de adoração. Acontece que o homem fez mau uso da sua liberdade e escolheu e decidiu viver para si mesmo. Decidiu que queria ser igual a Deus, né? Queria ser como Deus. E foi isso que ele fez. E ali se dá a origem do pecado. Tá? O que é que o ser humano fez? Ok, esse texto que nós já lemos. O que o ser humano fez? Ele desobedeceu a Deus, né? E é lógico que Satanás teve uma participação nisso, né? Seduzindo e enganando o ser humano, mas a decisão foi de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou essa árvore
no jardim como um símbolo da escolha e da decisão e da liberdade do ser humano. Não existe liberdade sem escolha. Para se ter liberdade é preciso ter escolha. Você não pode ser livre se você não tiver opções. Por isso, a escravidão, por exemplo, é uma das piores atrocidades que o ser humano pode cometer, porque tira daquela pessoa a sua liberdade de escolha, faz dela um escravo. Você não pode escolher ser livre, você não pode escolher ir embora, você não pode escolher outro tipo de trabalho a não ser esse que te é imposto. Você não pode escolher morar em outro lugar a não ser nesse que você vai viver. Você não pode escolher outra refeição a não ser aquela que eu te dou, e por aí vai. Né? Não há liberdade sem escolha. Para se ter liberdade, é preciso ter opções. E Deus deu opções ao ser humano. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e disse: dessa daqui você não coma. Se você um dia decidir comer, você está tomando tal decisão, você está decidindo que não me quer mais. E, portanto, você vai romper o seu relacionamento comigo e haverão consequências. Então vamos ler aqui o texto de Gênesis 3, 1 e 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E a mulher, verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, Deus colocou as árvores e disse a eles: olha, você tem opções aqui, né? Você tem escolhas. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer, essa é a consequência. E isso significava não ter mais relacionamento com Deus. E a árvore da vida, você pode comer livremente dela, à vontade. Significa que enquanto você comer dessa árvore, você está comigo, o doador da vida, a fonte da vida, o criador da vida. E Deus então deu essas opções. A serpente seduziu a mulher e disse: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Isso era mentira, não foi isso que Deus disse. E Eva sabia. E Eva respondeu isso à serpente. Mas então a serpente disse: não, não é bem isso. É que quando você comer essa árvore, você será como Deus. Terá conhecimento como Ele. Não foi isso que Deus disse também. Deus disse: olha, a consequência disso daqui é a morte. É a morte. É um rompimento do relacionamento comigo. E é lógico que quando isso aconteceu, Eva viu coisas que ela não via antes, por causa do pecado. Tornou a maneira dela de ver o mundo diferente. Ela passou a ter vergonha, passou a ver a nudez, né? E tudo mudou. Mas a mulher, ela viu que a árvore era boa de se comer, no sentido de que era algo desejável, aquilo criou nela um desejo que ela não tinha antes. Isso era tentação, e ela cedeu a isso. E ela comeu e deu ao seu marido. Ela desejou ver o que aquele fruto iria causar, né? E deu ao seu marido, e ele comeu também. E isso trouxe consequências muito graves, consequências muito sérias. Vamos ver essas consequências agora. Observe comigo. Vamos lá. Quais são as consequências da queda? Quais são as consequências do pecado? Ao desobedecer, o pecado entrou no coração do homem e ele perdeu a comunhão com Deus. Essa foi a principal consequência. E a primeira, a mais drástica,
O pecado passou de geração em geração e toda a humanidade, então, foi contaminada pelo pecado. O pecado corrompeu o ser humano, né? Há um termo teológico que diz depravou o ser humano, tornou ele depravado, corrompido moralmente, espiritualmente, né? A corrupção tomou conta dele, a sensualidade entrou, a ganância entrou, né? A imoralidade entrou, então ele passou a ter vergonha, cobriu a sua nudez, o homem cobriu a sua nudez, a mulher cobriu a sua nudez, por quê? Porque aquilo passou a despertar sentimentos que eles não tinham antes, né? Imoralidade sexual, um desejo sexual de forma imoral, e eles passaram a ter vergonha daquilo, entrou a vergonha, entrou a culpa, e uma série de outras consequências passou a entrar no coração do homem. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Não podia mais haver comunhão entre Deus e o homem. Deus precisou colocar o Adão e Eva para fora do jardim do Éden. Isso significa separar de si. Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. Toda a humanidade foi depravada pelo pecado. Ele passou a todos os seres humanos. Como ele corrompeu Adão e Eva a um nível do DNA deles. Tudo neles ficou corrompido. Tudo neles agora está mudado pelo pecado. A morte entrou. Eles passaram a morrer literalmente, fisicamente, o que antes não existia. Eles passaram a adoecer, passaram a envelhecer. Então, o pecado entrou num nível celular, num nível menor que o celular ainda, entrou no DNA do ser humano. E eles começaram a reproduzir outros seres humanos corrompidos também. E assim toda a humanidade, até nós, até chegar a nós e depois de nós e nossos filhos, eles são gerados no pecado, corrompidos, depravados pelo pecado, né? Em todos os aspectos, provando a morte física e a morte eterna, a separação eterna de Deus. Deus teve que tirá-los do Éden, porque eles se separaram de Deus agora, não podiam mais desfrutar da glória de Deus. Deus é santo, perfeito, não há pecado em Deus, mas há pecado no ser humano. Então, agora entrou essa separação. Houve essa separação. Foi separado de Deus, foi separado do pecado, né? Foi separado eternamente e não podem mais desfrutar da glória de Deus. E essas consequências do pecado, né, passaram a fazer parte da humanidade, não só da humanidade, mas de toda a criação. Toda a criação foi corrompida, né? Toda a criação, os animais, as plantas, a natureza, todo o ecossistema do mundo, do planeta foi afetado pelo pecado. Então, há várias consequências que nós podemos observar. Primeiro, a separação de Deus. Isaías 59:2 nos indica isso. O ser humano foi separado completamente de Deus. Condenados à morte eterna, Romanos 5:12. Nós entramos debaixo da ira e condenação de Deus, né? O pecado foi uma rebeldia absoluta a Deus, ofendeu a Deus, provocando a ira de Deus. Deus, ele se ira também, e isso tem consequências, né? Há uma condenação que tem que ser
aplicada a um juízo que tem que ser aplicado, uma condenação justa, um juízo justo, porque desobedecemos a Deus, ofendemos a Deus diretamente, desejamos tomar o lugar de Deus, desejamos ser como Deus. Foi isso que Eva fez, foi isso que vimos ali na tentação de Eva, o desejo dela de ser como Deus, né? Que foi o desejo também da serpente, de Satanás, que era Lúcifer antes, anjo de luz. Era um querubim que vivia ao redor de Deus, ele desejou ser como Deus. E ele se rebelou contra Deus também e se tornou Satanás. Foi lançado dos céus, foi julgado, condenado, lançado dos céus e se tornou esse ser maligno de pecado, trazendo o pecado para a humanidade também. Então há uma condenação, e uma condenação eterna, né, que será aplicada lá no juízo final. Né? Aqueles que não aceitarem a resposta de Deus ao pecado em Cristo Jesus, o perdão através de Cristo Jesus, serão condenados eternamente. Na verdade, essa condenação já existe. O que Deus traz é uma opção, é uma escolha, uma alternativa, uma opção para a condenação, né, que nós vamos entender um pouco mais para frente. Estamos mortos, então, no pecado, e morremos, de fato, o que não existia antes, né, e dominados pelo sistema pecaminoso que tomou conta do mundo, da sociedade, da humanidade toda, né, e somos, então, dominados pelas vontades carnais, pela natureza pecaminosa agora que nos tomou, por essa corrupção do pecado que nos empurra a mais pecado ainda. Efésios 2, 1 a 9, depois você pode ir lendo essas referências, ok? E o pecado gerou várias, inúmeras consequências, enfermidades, angústia, sofrimento, medo, né, a própria morte, ausência de paz, ausência de esperança, ausência de alegria. Então, Gálatas 6, 7 e 8 vai enumerar, né, uma lista ali de obras que o pecado, que a carnalidade, que a pecaminosidade no ser humano produz no próprio ser humano. Coisas horríveis, todas as enfermidades que vemos, todas as catástrofes, essa pandemia que estamos vivendo, inúmeras doenças horríveis, crianças que nascem com defeito, seres humanos gerados com deficiências e defeitos terríveis, sofrimento, a própria crueldade, a própria ganância, a própria capacidade do ser humano de cometer atrocidades horríveis uns com os outros. Vemos lá o Estado Islâmico, o que acontece na África, o que acontece no próprio Brasil, né? Atrocidades terríveis que são praticadas, estupro, violência, crueldades absurdas, e por aí afora, e por aí vai. Tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência da nossa opção, da opção que o ser humano fez por pecar, por desobedecer a Deus, por romper com o relacionamento com Deus. Nós vamos ver na próxima aula a resposta de Deus para isso. Né? O que é que Deus fez com relação a isso, pela incapacidade do ser humano de resolver esse enorme problema que criou para si, para toda a criação, para toda a natureza, para toda a criação de Deus no universo, ok? Nós vamos parar por aqui então, e na próxima aula você continue e vai ver a resposta de Deus para isso. Amém? Até a próxima, queridos.